nada. Eu quero lhe convidar a abrir o seu texto para nós meditarmos nesta noite sobre o Deus que intervém. E o texto que eu trago para nós pensarmos está em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. É um texto, portanto, acrescido de 20 versículos, mas que vale a pena a gente acompanhar essa leitura. 18, desculpem. Diz assim a leitura do texto: Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque no sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém nesta terra teme ao Senhor e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou a dar a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa que pratiquei contra você, diante de todos os seus, assim todos saberão que eu não cometi nenhum pecado. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Amém? Eu escolhi uma temática interessante para você nessa noite. E oxalá queira Deus ter acesso ao seu coração, porque esse Deus não é um Deus passivo, não é um Deus que fica alheio aos nossos sofrimentos, às nossas dores, aos nossos anseios, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Olhe para mim, Deus não é uma força, Deus não é o ser cósmico, Deus é um ser pessoal, infinito, imutável, eterno, e que quer se comunicar com a sua criatura, eu e você, a quem Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Agora, nessa narrativa, e é uma narrativa biográfica de um homem como eu e você, nós somos seres imperfeitos, e aqui Abraão, nesse momento em que ele tropeça em falhar na confiança para com o Senhor.
Apesar de Abraão ter tido um conhecimento empírico com Deus, apesar de Deus já ter falado com Abraão, Abraão falha agora em depender e confiar no Senhor. Ainda que a sua vida fosse muito produtiva, diferente de Ló, nós aqui, querido, devemos nos lembrar que nenhum homem está livre de cometer algum tipo de pecado em sua vida. Por isso, a pergunta que eu faço e a hipótese que eu levanto para você e a resposta que eu dou para você é: Deus intervém, mas quando Ele intervém? Deus intervém quando o homem ainda não aprendeu a confiar em Deus. Nós somos religiosos, nós brasileiros, nós temos uma religião cheia de crenças e de folclores. Nós temos um momento, um acervo, um panteão de deuses. A nossa religiosidade é cheia de símbolos e de amuletos. Se há algo que ninguém pode condenar o brasileiro, é a sua capacidade de crer. O brasileiro crê em qualquer coisa. Ele é capaz de crer num gnômio, ele é capaz de crer numa pedra, ele é capaz de crer num pedaço de pau, ele é capaz de crer no horóscopo, ele é capaz de crer na alma penada, ele é capaz de crer no terror da sexta-feira 13, ele é capaz de crer de que se derramar café na mesa não pode fechar um contrato. Ele é um homem cheio de superstições e de crenças. Mas a Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. E humildemente eu quero lembrar a você, querido, que eu e você, independente de termos um relacionamento aperfeiçoado ou não com Deus, nós vivemos movimentados e sustentados pela graça de Deus. E como nós somos sustentados pela graça de Deus, devemos orar, devemos buscar ao Senhor. Ainda pequenino, miúdo, eu lembro claramente que minha mãe não deixava a gente dormir em hipótese alguma sem fazer a oração do Pai Nosso. Era um Pai Nosso, um crê em Deus Pai, 2 Ave Marias. E eu disse: meu Deus, eu não tenho pecado porque eu oro muito. Nós temos uma essência religiosa, mas no contexto que nós estamos lidando aqui, apesar de Abraão viver como peregrino na terra, nós não sabemos o que ocasionou a mudança dele quando ele vai passar por Gerar, e talvez ele saia da sua terra agora, movido pela palavra do Senhor, mas peregrinando. Porém o texto, para quem conhece a Bíblia, o texto vem depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E depois da destruição de Sodoma e Gomorra, fez com que aquela área se tornasse uma área desagradável. Para quem já foi comigo até Israel, sabe muito bem, geograficamente, aonde está pontuado a terra que era Sodoma e Gomorra, como uma terra infértil. Mas note, o texto quer falar algo muito mais. O texto quer mostrar que o pecado e a fraqueza devem ser mortificados, ou eles trarão para nós dores no futuro. E quando a gente olha para esse texto, diz claramente que esses pecados, essa nossa fraqueza, se não receber a intervenção de Deus, é claro que nós fracassaremos, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Há um tempo atrás, uma mulher revoltada diz: pastor, eu vou largar meu marido porque ele é um adúltero safado. E eu disse: é mesmo? E ele chorando, ele disse: pastor, eu já prometi a ela não colocar chifre várias vezes, porque eu amo essa mulher, eu não sei viver sem ela. E eu acreditei, mas ele não consegue, porque você não consegue viver as falhas do seu caráter sem a intervenção de Deus. Você não consegue vencer as deficiências e as anomalias que foram geradas em você por um processo educacional doméstico sem Deus.
A religião não salva ninguém, a religião não muda ninguém, igreja não transforma ninguém, mas o Deus que me amou de tal maneira que deu o seu único filho para que eu e você creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna, ele não desiste de nós. E ele nos possibilita enxergarmos no fundo do túnel uma luz de mudança. Abraão, anteriormente em sua vida, ele usou a mesma tática. Essa não é a primeira vez. Olhe para mim. Abraão aqui, ele é reincidente. Se você olhar em Gênesis capítulo 12, ele entrou no Egito. E lá no Egito, ele também fez a mesma coisa. Só que Faraó pecou. E Deus sentenciou Faraó com duras penas, ele e o povo, porque pecaram contra a mulher de Abraão. Abraão poderia ter mudado a tática, mas ele continuou sem confiar no Senhor. Ele deveria ter orado, ele deveria ter buscado a ajuda de Deus, ao invés de deixar a porta aberta para futuros problemas. Eu não sei você, mas meu maior pecado, e graças a Deus depois do face a face eu consegui mudar muito, era o pecado da procrastinação. Procrastinar uma decisão. Os desdobramentos de uma decisão que você tem que tomar hoje, você não toma, amanhã traz terríveis consequências. É triste, querido, o fato de que os nossos pecados afetam outras pessoas. Por isso nós precisamos entender e conceber essa ideia de que o meu pecado não é só meu. O meu pecado tem desdobramento na minha esposa, nos meus filhos, na minha casa. E quando eu consigo entender isso, a gente percebe porque a gente está vivendo o momento do desfalecimento, da desconstrução das instituições sólidas. Por isso que os sociólogos chamam de a época da modernidade líquida. Quando nós entendemos que por isso o quadro de crianças que estão abarrotando consultórios com doenças emocionais, crianças se suicidando, crianças sendo molestadas, crianças tendo problemas neurologísticos, porque muitas vezes elas são levadas a se desviarem pelo mau exemplo dos seus pais. Êxodo capítulo 29, versículos 5 e 6 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Você entendeu isso, querido? Diz amém. Você entendeu que pelo exemplo os nossos filhos são abençoados ou são amaldiçoados? Os nossos filhos, o que marca a vida deles não é o conhecimento enciclopédico que você dá para ele, pagando uma escola cara para que ele seja um grande cidadão no mundo. O que faz dele um grande cidadão não é o conhecimento epistemológico nem enciclopédico. O que faz dele um grande homem neste mundo são os valores e princípios que nós damos para eles. E é por isso que nós precisamos entender. Aqui tem uma situação que eu quero levantar com você. A questão de por que Abimeleque queria Sara como esposa se ele tinha um harém. Há duas possíveis razões para isso. Primeiro, o texto já diz, no capítulo 12, versículo 10 de Gênesis, que ela era uma mulher lindíssima. Esse dia estava aconselhando um rapaz e ele dizendo assim: pastor, a minha tentação é rabo de saia, a sua e a minha. Porque eu não conheço um homem que seja homem, que abraçou a ideologia de ser macho, que não tem essa tentação. Não tem como. Eu disse: a sua. Aí ele olhou para mim e fez assim: o senhor também tem tentação por mulher, por homem que não é, querido. Entendeu? Então, querido, tentação.
Nós somos tentados o tempo todo. Uma mulher lindíssima como aquela chamou a atenção de Abimeleque. As intenções de Abimeleque era casar com Sara, porque no conceito do casamento, Abraão saiu do Egito rico, e quando ele entra em Gerar, ele vem com suas posses. Abimeleque diz: essa mulher é bonita e esse cara é rico, não é isso? Então, se ela é bonita e rica, eu vou casar, porque com o casamento eu faço uma aliança política com Abraão. Abraão era um homem próspero, sim. O casamento era frequentemente usado como uma forma de aliança. Agora, olhe para mim. Quando que Deus intervém na minha vida e na sua vida? Quando nós não aprendemos a confiar em Deus. Segundo, Deus intervém na minha e na sua vida, porque Ele tem ciúmes de seu povo, especialmente de seus servos. Amém? Você pode repetir comigo? Deus tem ciúmes do seu povo, especialmente de seus servos. E eu sou servo do Deus Altíssimo. Agora olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: Deus tem ciúme de você. Deus intervém porque Ele tem ciúmes do seu povo. Querido, você não está aqui nesse mundo por acaso. Nada acontece na sua vida por acaso. Deus tinha um plano para Abraão que Abimeleque estava disposto, prestes a interromper. Abraão, não quero dizer isso que Abraão foi inocentado pelo seu comportamento, não. Antes de que você pense de que Deus passa a mão em quem mente, em quem erra, não. É que a Bíblia diz que os planos do Senhor na sua vida não podem ser frustrados. Mas há um momento que pode ter algumas interferências, e não é interferência divina, pode ser uma interferência que venha contrariar os interesses de Deus. Agora Deus tem um plano para Abraão. Gênesis capítulo 12, Abraão, se tu uma bênção, benditas serão todas as famílias da terra por teu intermédio, Abraão. Mas Abraão não tem o caráter ainda tocado por Deus, e Abimeleque estava prestes a interromper. Porém Deus olha para Abraão, e se Abimeleque, olhe para mim, veja como a coisa é séria. Se Abimeleque tivesse tomado Sara por sua mulher, querido, nem Isaac, nem a nação de Israel, muito menos o nosso Senhor Jesus Cristo teria nascido. O propósito de Deus não pode ser impedido, e embora algumas vezes ele pareça estar sendo ameaçado, os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Não importa o que aconteça, Deus não tem cesto de lixo, Ele não desiste de você. Se você olhar pelo outro ângulo da verdade, Abimeleque foi impedido. Olha como Deus ama. Por que Deus não tratou Abimeleque como tratou o Faraó? Se Abraão cometeu a mesma mentira, o mesmo erro. Abimeleque foi impedido de pecar. Sabe por quê? Porque Deus conhecia a retidão do seu coração. Olhe para mim. Vou falar um segredo baixinho. Você vai torcer na cadeira. Eu já tive membro de igreja da minha igreja que saiu porque disse: pastor, eu estou saindo da sua igreja porque eu não aguento o senhor falar mal do crente. Pois é, porque crente não quer dizer que é filho de Deus, não. Até o diabo é crente. Há muita gente que não é crente porque não conhece a palavra. E há muito crente que conhece a palavra e que não tem o que Abimeleque teve: retidão no seu coração, temor ao Senhor. Abimeleque, ele não sabia que Sara era casada. Você entendeu o negócio? Como Deus é justo? Ele não sabia. E aqui uma lição verdadeira, uma lição, querido, que muitas tentações e pecados chegam nas nossas vidas de forma furtiva, mas a Bíblia diz que Deus livra todo aquele que é humilde, tem temor ao Senhor.
Ele não pode permitir que o altivo de coração caia como forma de castigo e punição. Olha o que diz esse texto, você pode ler comigo, vamos juntos? O orgulhoso vem antes da destruição, o espírito altivo. Querido, Deus sabe como falar com o homem a fim de impressioná-lo. Abimeleque sabia que o Deus de todo o poder havia falado com ele e que ele não tinha outro recurso senão obedecer a Deus. Quando você lê o versículo 8, Abimeleque chama os seus conselheiros e compartilha, e ele diz: eu não tenho dúvida que o Deus Todo-Poderoso que nós não adoramos falou comigo, e todos temeram, todos levaram a mensagem a sério. E isso nos faz lembrar duas coisas que Abraão esqueceu e que você não pode sair daqui esquecido. A primeira coisa é que Deus é soberano e que a soberania universal de Deus alcança todos os homens em todos os lugares. No versículo 11, Abraão expõe seus temores, declarando que ele não acreditava que em Gerar havia temor a Deus. Parece que ele acreditava, olha o pensamento de Abraão, olha para mim. Abraão acreditava que se ele chegasse em uma terra que não tivesse temor ao Senhor, ele estaria fora da proteção de Deus. Querido, Deus é sol e escudo da graça e glória, e bem nenhum sonega aos que estão na sua presença. Não é o lugar que traz a proteção de Deus, é o coração na presença de Deus que atrai a proteção de Deus. Deus pode trabalhar na mente de todos os homens. Ele pode dirigir o caminho do homem em qualquer época. Olhe para mim o que eu vou dizer para você, é sério. Nem mesmo Satanás pode fazer qualquer coisa contra os filhos de Deus, a menos que ele receba a permissão do Deus para isso. Esse é o tema do livro de Jó, de Daniel e de Esther, que você deve ler. Estava na sala de aula, lá na faculdade, e a menina lá, eu disse: o que você está vendo? Aí disse assim: cansei de cair nessa pegadinha, gente, já tenho a resposta certa. Eu estou vendo qual é a mensagem dos astros para mim nesse dia. Eu disse: Eu disse: como é que você vê isso? Eu vou lá no signo, aqui ó, eu sou Capricórnio, você é o quê? Aí eu disse: eu sou de Jesus, tem aí? Você percebeu isso? A pessoa, o ser humano tem sede e vontade de Deus, mas qualquer lugar, foi com Cornélio, foi com Abimeleque, é com qualquer homem que tenha o temor do Senhor. Só ler esses livros. Abraão se esqueceu de que aquele que tem fé em Deus não precisa ter medo do homem, amém? Diga assim: eu não preciso ter medo de coisa alguma, muito menos do homem. Amém? Você crê nisso? Não precisa ter medo, gente. O medo do homem sempre nos levará a tropeçar e a pecar. Por isso Provérbios capítulo 29, versículo 25 e 26 diz: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Cadê o glória a Deus? Pronto. Abimeleque, querido, precisava de uma experiência, e ele é repreendido por Deus, e ele faz uma pronta restituição. Ele não somente restitui Sara, mas também ele se desculpa, e ele procura recompensar Abraão pelo ocorrido, oferecendo-lhe presentes. Enquanto tudo isso parece ser injusto aos meus e aos seus olhos, porque quem pecou foi Abraão, mas Deus queria dar livramento a Abimeleque. Porque às vezes a parte ruim da coisa é você. Abraão podia estar até correto nos seus medos e ser morto porque casou com uma mulher bonita.
Ele poderia até estar certo no julgamento a respeito do povo de Gerar. Talvez ele até morresse, mas o erro de Abraão pode ser o meu e o seu. O erro de Abraão era não confiar em Deus, era confiar nos seus próprios planos, ao invés de confiar em Deus. Abraão não era perfeito, mas ele era filho de Deus. Ele podia orar porque sabia como se aproximar de Deus. E você, querido, também hoje. Só há um caminho, só há uma verdade e uma vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Deus. Hoje você pode falar com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus permitiu que Abraão tivesse sucesso em público em suas orações. E ele ora para que Deus abençoe Abimeleque e para que todos soubessem que ele era um vaso escolhido por ele. Aí você deve estar pensando: pastor, eu estou precisando crescer nisso. Eu estou precisando de Deus intervir na minha vida.